Fala, rapaziada, mais um vídeo sem corte aqui no perfil, no canal, né? Gabriel aqui, pra quem não me conhece, moro na Itália há 3 anos. E nesse perfil eu trago vídeos sobre a Itália, sobre curiosidades da Itália, sobre coisas que acontecem aqui comigo. E eu sei que vocês gostaram desse tipo de vídeo no carro, mandando a real, sem muito corte. O ângulo não tá muito bom, mas enfim. Vocês sabem a diferença entre uma italiana e uma brasileira? Pra quem já se relacionou com as italianas, eu acredito que vocês tenham sentido muita diferença. E para quem se relacionou com o italiano também, mulheres aí, eu acredito que vocês tenham sentido muita diferença. Eu recebo todos os dias mensagens de pessoas que contam as experiências deles, falando que ficou com uma italiana, falando que ficou com um brasileiro. E cada um me fala uma coisa. Eu também tive uma experiência. Então eu acredito que é legal essa troca de informações. E eu quero que você deixe aqui no comentário o seu relato. Se você é italiana, que fala português nesse caso, né? Se ficou com algum brasileiro. Se você é brasileiro, ficou com alguma italiana. E vocês sentiram a diferença da cultura deles, da mentalidade deles. Eu vou contar pra vocês, mais ou menos resumidamente, a minha história com uma italiana. E quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham. E lembrando que a gente pode falar sobre italiana, a gente pode falar sobre brasileiro, pode falar sobre russo, o que for. As características muitas vezes batem, mas não sempre são regras, tá? Tem muitas vezes que uma italiana é diferente de todas as outras, tem vezes que um brasileiro é diferente de todos os outros. Falam que todo brasileiro é quente, que todo brasileiro é quente, mas eu já conheci brasileira fria. Mas no geral, os brasileiros são mais calorosos que as italianas. E no geral, as italianas são menos, mas eu também já conheci e já vi italiana que é mais calorosa do que algumas brasileiras, tá? Primeiro de tudo, eu acho que, na minha opinião, muda a mentalidade deles de relacionamento, tá? Eu acho que as italianas, até uma certa idade, elas ainda não estão muito ligadas em relacionamento com alguma pessoa, não estão muito interessadas, nem os italianos, na verdade, em ter relacionamento com outra pessoa. E se relacionam, é algo bem assim, raso, sabe? Tipo, as italianas eu vi muito que elas gostam de sair, os italianos também, eles gostam de sair muito com amigos, então o amigo é mais importante que o namorado. Então eles gostam de ir num bar, direto com os amigos, tomar alguma coisa, fazer aperitivo, que eles falam, né? Por que eu falei aperitivo? Eles gostam muito de sair e acabam deixando de lado o namorado ou a namorada. Pra eles é normal, porque eles têm um amigo, melhor amigo ou melhor amiga, e no Brasil acho que não tem muito isso. Pelo menos comigo nunca foi assim, com meus amigos também nunca foi assim. Se tinha uma namorada, abandonava os amigos e ia com a namorada. Eu acho que o brasileiro é muito mais, assim, emotivo nessa questão. A gente larga tudo por uma namorada, faz de tudo. E os italianos e italianas não, apenas eles veem uma dificuldade, eles preferem já sair fora, porque assim eles economizam tempo. E a maioria deles também vai estudar, ou vai trabalhar, ou quer curtir rolê. E acaba que o namoro, quando eles são novos, não vai muito pra frente. Talvez seja uma coisa boa, porque a gente brasileiro namora muito e a maioria dos namoros, 99,9% dos namoros que começa quando é jovem, acaba, né? Então, ou é uma perca de tempo, ou é ganho de experiência. Eu acho que é um ganho de experiência namorar jovem, mas eu vejo que aqui eles não valorizam muito isso, tá, pessoal? Não valorizam muito. Outra diferença entre italianas e brasileiras. As brasileiras, pessoal, isso eu percebi, isso não é regra, tá? E não quero que nenhuma brasileira se ofenda com esse vídeo aqui, e nenhum brasileiro. Mas se você for numa balada italiana, e agora eu tô falando de homem aqui, se você for numa balada italiana, é muito difícil que você, homem, consiga alguma coisa com alguma mulher italiana. Um beijo, alguma coisa. E aí eu quero que você deixe nos comentários. Vocês beijam os desconhecidos na balada? Vocês ficam com alguém na balada que vocês não conhecem? Porque aqui na Itália, eu vejo muitas pessoas falando que como vocês conseguem ficar com alguém na primeira vez que vocês vêm na balada, com um desconhecido? Como que vocês conseguem beijar um desconhecido? Eu vejo que no Brasil, pelo menos na minha região e pela experiência que eu tive, dos meus amigos e tal, é muito normal e super normal você conhecer alguém na balada e você ficar com aquela pessoa. Um beijo e tal, ir pra algum lugar depois. E aqui pra eles não, eles veem como uma coisa nojenta, tipo, vai saber de onde que essa pessoa passou a boca, coisa do tipo. Então, nessa questão, eles são mais, não posso nem dizer frios, mas eles são mais reservados. É muito difícil que você, homem, vá na balada italiana e você consiga ficar com alguma italiana.
No máximo você vai conseguir pegar o contato, vai ter que conversar, vai ter que levar pra jantar, vai ter que gastar uma grana, pra depois, se virar uma coisa séria, você conseguir alguma coisa. Lembrando que não é regra, tem muita italiana que sai, que faz, que beija no primeiro encontro, que não beija, enfim. Muda de pessoa, mas a regra no geral, se você pegar uma porcentagem, eu acredito que as brasileiras nessa questão são diferentes, tá? Se você for numa balada brasileira, é muito difícil que você não fique com alguém. Se você tiver uma lábia, se você for bonito, for um cara arrumadinho, cheiroso e tal, é muito difícil que você não consiga ficar com alguém. Na balada italiana, não, vai ser bem difícil você conseguir, na verdade, pessoal. E eu vi isso aqui, estando na Itália há 3 anos, e é bem engraçado, porque eu já vi muito brasileiro que vai nas baladas italianas aqui, conhece a pessoa, já tenta alguma coisa e já se queima. Porque a italiana fala, não, você acha que eu vou te beijar assim no primeiro encontro? Então, as italianas, nessa questão, elas são diferentes. Também na questão de relações sexuais, tá? Eu vejo que as italianas, agora, parece que tem uma onda das mais novinhas, agora que estão bem difíceis, pessoal. Estão bem, assim, ligadas, já bem pra frente, sabe? E aquelas da minha idade, tipo, aquelas de 2000, de 2002, 2003, nessa faixa de idade aí, já são, tipo assim, pra ter uma relação sexual tem que ser namorado, a gente tem que estar namorando há algum tempo, eu tenho que ver se você é limpo mesmo, se você não sai pegando qualquer uma e fazendo tudo com qualquer uma. Você tem que namorar. Você tem que namorar pra você ter alguma coisa. E eu acho que a brasileira já é diferente. Eu acho que a brasileira vê com um olhar de tipo, gostei do cara, o cara é gente boa, foi simpático, é cheiroso, bonitão. Se der vontade, vai acontecer. Então, deixe aqui nos comentários de novo. Vocês fazem alguma coisa no primeiro encontro? Vocês têm relação sexual no primeiro encontro? Ou não? Esse é um assunto bem polêmico, que eu acho que causa muita discussão, né? Porque tem aquelas que falam, eu nunca faço nada no primeiro encontro, e daí que chama as que fazem de fácil, enfim, vocês entenderam? E tem aquelas que fazem no primeiro encontro e chamam as outras de, sei lá, de lenta, ou de manda cuidar da vida delas, porque cada um faz o que quer, e tá certo mesmo. Mas, no geral, eu acho que a diferença entre uma italiana e uma brasileira, pessoal, é a cultura delas. Elas estão acostumadas a ser mais tradicional, as italianas. Então fica na casa do pai e da mãe, são os bebezinhos do pai e da mãe, as princesinhas. A família é muito difícil que ela aceite o namoro cedo. Se aceitar o namoro tem que ir na casa, tem que ser um cara de família boa. Muitos têm preconceito até se for estrangeiro. Então eu acredito que se vocês vierem pra Itália e vocês forem aqueles caras que quer biscatear, que quer pegar todas e tal, vocês vão sofrer um pouquinho, porque não é bem assim, pessoal. Pelo contrário, os italianos são loucos por brasileira, porque eles acham que vão conseguir tudo na hora que eles veem a brasileira, entendeu? Esse são os assuntos que rolam aqui. Os italianos falam, nossa, eu vou pro Brasil, quero pegar todas, quero passar o rodo, não sei o quê. Porque eles acham que eles vão pro Brasil e vão fazer o que querem com as mulheres, né? Então, a galera aqui fora tem esse olhar dos brasileiros, tem esse olhar do Brasil, das mulheres e dos homens. As mulheres também têm o olhar do homem, que todo brasileiro é mentiroso. Eu já escutei muita italiana falar que todo brasileiro é mentiroso, que mente muito, que é biscateiro, que vai com todas as mulheres, não sei o quê. Então tem muitas crenças aqui deles, que não todas são verdades, mas na maioria das vezes sim. E, enfim, eu acho que tem muita diferença entre os dois tipos de mulheres e homens. Tem muita mulher também que falou pra mim que os italianos não ficam debaixo da asa da mãe, ficam mamando na teta da mãe até os 30 anos e não sai da casa da mãe pra ficar com a mulher. E a mulher se sente excluída porque ele tá sempre com a mãe. Que ele também troca ela pelos amigos pra ir pra um bar. A mulher talvez querendo uma baladinha com o namorado, ele fala, não, hoje não dá porque eu vou com meus amigos tomar alguma coisa no bar. Então, eu acho que a diferença é grande. Se vocês forem namorar uma pessoa de outro país, tenham ciência da realidade delas, porque muitas vezes você vai julgar os atos dela, só que é só a realidade dela. Só a realidade dela. Quando eu conheci uma italiana, eu era muito, muito ciumento. E eu via, tipo, amiguinho, eu tenho um amigo, meu amigo, não sei o quê. Pra mim, que brasileiro ciumento, maluco, não existia. Depois de um tempo eu comecei a entender que, tipo, pra eles, cara, até a coisa do Instagram, os likes, curtida nas fotos e tal, é uma coisa que pesa menos pra eles.
E para nós brasileiros que somos mais maliciosos, somos mais atentos com as coisas do tipo, a gente já fica ligado, já fica ciumento. Eles não, eles são mais tranquilos, mais assim, nessa parte eles são menos ciumentos, menos malucos por ciúme ou malucos por esse tipo de coisa. Lembrando que essa é uma experiência que eu tive, que eu vi pessoas que tiveram. Com certeza pode ser que vai ter alguém que vai ter uma experiência diferente. Como eu já falei, que os brasileiros são mais ciumentos que os italianos. Teve muita gente lá no Instagram, inclusive vou deixar meu Instagram aqui para vocês seguirem, falando assim, eu fiquei com um italiano lá do sul, napolitano, ele era muito ciumento. Então com certeza, pessoal, vai ter gente que é ciumento, vai ter italiano ciumento, vai ter italiano quente, vai ter italiano que valoriza a mulher, que não fica com a mãe, como vai ter italiana que no primeiro encontro faz de tudo, que também valoriza o homem, não fica na casa do pai e da mãe, que não procura só o dinheiro no cara. Enfim, a diferença de cultura é muito massa. Eu acho que esses vídeos podem agregar muito para vocês, porque a gente está trocando informações e experiências. Então deixe aqui nos comentários qual é a experiência de vocês, se já tiveram experiência com italiano ou italiana, ou de outro país também. Deixem aí que eu quero ver. Até o próximo vídeo.